Nosso assunto de hoje é o caminho da perfeição. Quando a gente fala sobre a questão da perfeição, as pessoas dizem, ninguém é perfeito, ninguém é santo, ninguém é justo. Mas é muito interessante o modo como a Bíblia coloca isso aí. É muito interessante ver como Jesus Cristo, na sua morte na cruz, ele tornou possível coisa que você só pode aceitar se você realmente tiver fé no Senhor Deus. Olha só o que diz em Filipenses, capítulo 1 e versículo 6. Diz assim: estou convencido, disse Paulo, que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós aprendemos, lendo a Bíblia como um todo, e estou lendo aqui só um trechinho do todo para você, que quando nós abrimos o nosso coração para Jesus e deixamos Ele tomar conta da nossa vida, imagine uma escada. Nós começamos a subir uma escada de 4 degraus. 4 degraus. O primeiro degrau, ele se chama justificação. Ocorre quando nós somos salvos da culpa e da penalidade do pecado. Isso acontece pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça, ou seja, você não merece, mas pela graça você é salvo, por meio da fé. E isto não é de você, não é de mim, é um presente de Deus. Mas nós temos que ter fé para receber essa justificação. A partir desse momento, instaura-se como se fosse um julgamento, onde Deus é o juiz, eu e você, a pessoa é o réu ou a ré, e Jesus Cristo se constitui nosso advogado. E ele começa a interceder por nós diante do juiz, que é Deus. E através do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz, esse é o argumento forte diante de Deus, e nós somos então absolvidos de toda a vida de pecado que nós vivemos até ali. Não importa se foi 10, 15, 20, 30, 50, 80, 90, 100 anos. A partir do momento que nós abrimos nosso coração para Jesus e Jesus Cristo nos justifica diante de Deus, isso é feito pela fé. Através do seu sangue, nós somos absolvidos de todos os pecados que nós cometemos até aquele momento. E o sangue de Jesus Cristo começa a ter validade na nossa vida para as falhas futuras que nós venhamos a cometer. Eu digo que estou enfatizando que isso é pela fé, porque é algo que ninguém vê. É dentro de nós, é algo entre nós e Deus. Se você procurar em qualquer igreja evangélica, alguém que tenha passado por esse processo, você vai encontrar muitas pessoas que vão dizer para você assim: olha, eu entrei lá carregado, sabe? Me sentindo uma pessoa carregada de tanto pecado, de tanta coisa errada que eu tinha feito. De repente eu recebi a oração, eu falei com Deus sinceramente, falei com Jesus, Jesus entrou na minha vida e eu me senti leve. É muito comum nós ouvirmos esse tipo de depoimento, de testemunho dentro da igreja. Por causa disso, é o processo que a Bíblia chama de justificação. Em Romanos capítulo 5 diz: justificados, pois, por meio da fé, Romanos 8, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus o juiz, nós os réus, Jesus Cristo advogado, e instaura-se ali aquele julgamento onde nós somos absolvidos pelo poder do sangue de Jesus. Esse é o primeiro degrau que nós subimos. O segundo degrau é o degrau chamado regeneração. A regeneração é a conversão, é a mudança, é algo que todas as pessoas podem ver. Veja que o primeiro degrau que nós subimos era uma coisa secreta entre nós e Deus. O segundo degrau já é algo que as pessoas podem ver. É o que a Bíblia chama também de novo nascimento, lá em João capítulo 3, quando Jesus disse para Nicodemos: é necessário que você nasça de novo. Isso não está falando de reencarnação, está falando de um novo nascimento no Espírito. É só você ler o restante ali da passagem que você vai ver isso. É algo que acontece no nosso interior e que a transformação que foi feita no nosso interior, que se chama regeneração, a Bíblia chama de regeneração, é vista pelas pessoas. Então, aquelas pessoas que antes olhavam aquela pessoa que tinha uma vida
totalmente errada, que fazia uma série de coisas erradas, essa pessoa agora passa a ter novas atitudes, um novo comportamento, um novo estilo de vida completamente diferente daquele que ela vivia antigamente. O que é isso? É a regeneração que foi feita pela palavra de Deus, feita no interior da pessoa. O sangue de Cristo promoveu a justificação. A palavra de Deus promoveu a regeneração, porque a palavra de Deus, ela vai nos moldando, ela vai nos limpando por dentro. À medida que nós vamos lendo a Bíblia, à medida que nós vamos orando ao Senhor, vai se processando então a regeneração. A pessoa é liberta dos vícios, a pessoa é liberta do hábito do pecado, a pessoa é liberta de tudo aquilo que aprendia no seu passado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz: se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Isso chama-se regeneração. Todas as pessoas começam, os colegas de trabalho, colegas de escola, a própria família, todo mundo começa a perceber que aquela pessoa mudou. Aí você vai dizer assim, mas eu conheço uns crentes que ainda são muito longe disso aí. Uns crentes assim, assado, são pessoas que estão dentro da igreja como tem qualquer religião. Não são cristãos de verdade, são religiosos. São pessoas que frequentam igrejas evangélicas, se autodenominam cristãos, mas não passaram pelo processo da justificação e da regeneração, como eu estou falando para você. Mas é possível uma pessoa estar dentro da igreja e não ter passado por esse processo? É possível sim, infelizmente. Ou até a pessoa passou, subiu 1 degrau, 2 degraus, mas regrediu e não avançou. Porque para que a salvação seja plena, a pessoa precisa ir avançando nos degraus que vão torná-lo uma pessoa santa, uma pessoa perfeita, como a Bíblia manda que nós sejamos. Primeiro degrau, justificação. Segundo degrau, regeneração. Terceiro degrau, é o degrau chamado santificação. Nesse degrau, a pessoa é liberta gradativamente do hábito e do domínio do pecado. Porque a pessoa tinha, antes, o hábito de pecar. Pecava que nem percebia que estava pecando. Mentia, não percebia, adulterava, prostituía, fazia um monte de coisa errada, né? E enrolava os outros, fazia um monte de coisa errada, fazia tão naturalmente que nem percebia. Uma vez que Jesus entra na vida da pessoa, a pessoa começa a ficar incomodada com essas falhas que ela comete. Porque ela começa a perceber o desagrado de Deus com aquele tipo de comportamento. A palavra de Deus vai ajudando essa pessoa, a palavra de Deus é como um espelho, onde você se olha e diz, ai, meu cabelo está desarrumado, ai, tem uma manchinha aqui. A Bíblia é esse espelho para a nossa alma. E quando a pessoa vai lendo a Bíblia, a pessoa vai percebendo as falhas de caráter que ela tem. E aí o Espírito Santo que vive dentro dela vai ajudando ela a retirar da sua vida essas falhas de caráter que ela adquiriu com o pecado. Então, no ato da santificação, no degrau da santificação, ela vai sendo liberta do hábito e do domínio do pecado. Por que do domínio? Porque a pessoa peca e não consegue não pecar. Ela até não gostaria de fumar, ela não gostaria de se drogar, ela não gostaria de se prostituir. Ela vê que é uma vida que pode levá-la a um abismo, mas ela não consegue deixar porque está dominada pelo pecado. Quando a pessoa entra nesse estágio, nesse degrau da santificação, chega nesse degrau da santificação, ela então começa a ser liberta do hábito e do domínio do pecado. Ela já consegue dizer, não, eu não quero pecar. Eu não vou pecar. Ela começa a ter força para se libertar desse hábito e desse domínio. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo quis dizer com isso? Que nós devemos buscar essa santificação. Não uma santificação de aparência. Ela tem a carinha de crente, tem o jeito de vestir, o cabelo, tudo é de crente. Às vezes a pessoa tem só uma casca.
A verdadeira santificação, ela não começa de fora para dentro. Veja a ordem que Paulo colocou. Espírito, alma e corpo. A verdadeira santificação é processada pelo Espírito Santo no nosso espírito, que começa a refletir na nossa alma e que reflete no nosso corpo, que é um corpo nós temos uma natureza pecaminosa que usa o corpo para pecar, e quando a santificação é processada dentro de nós, o nosso corpo começa a ter força para negar ao hábito e ao domínio do pecado. E aí nós chegamos nesse terceiro degrau, que é o degrau da santificação. É algo que começa no nosso interior e vai até o nosso exterior. E nós vamos nesse processo de santificação, disse Paulo, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, até acabar o nosso período de vida aqui na terra, através da morte ou da vinda de Jesus para buscar-nos, como é a nossa esperança. Agora, enquanto isso, Deus, olha que interessante isso, Deus já nos vê como perfeitos, por causa do sangue de Jesus que atua constantemente na nossa vida. Deus não olha para mim como você está me olhando. Deus olha para mim coberta pelo sangue de Jesus. E isso me faz perfeita diante dele. Olha só, vou provar isso de uma forma mais simples para você. Olha uma criança. Vamos colocar uma criança de 9 anos de idade. Até menos, uma criança de 6 anos, 5 anos de idade. Você olha para a criança, ela é perfeita, não é? Perfeitinha. Tem os olhos, boca, pernas, tudo, é tudo perfeitinho. Só que ela não é adulta. Ela está se aperfeiçoando até chegar à estatura definitiva dela, 1,70 m, 1,60 m, 1,80 m, 1,90 m. Aí você vai dizer, agora sim, é um adulto formado. A mesma coisa acontece conosco. Nós somos pequeninos, estamos no estágio da santificação. Somos pequeninos ainda, estamos num processo. Só que o processo, nós já fomos santificados pelo sangue de Jesus. Nós já fomos purificados, somos justificados, somos regenerados e estamos num processo de santificação. Não chegamos lá ainda, mas estamos indo. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 13, que nós estamos nesse processo até chegarmos à estatura de varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, que é o nosso objetivo. Aí sim, naquele dia, nós seremos o que nós chamamos aqui de adultos completos. Mas já somos perfeitos aos olhos de Deus por causa do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Minha amiga, meu amigo que me assiste, busque essa escada, passar pelo processo da justificação, da regeneração, da santificação. E nós devemos buscar isso até o fim da nossa vida aqui. Sabe por quê? Porque ainda resta um quarto degrau, que nós queremos alcançar esse quarto degrau, que é chamado o degrau da glorificação. É aonde Jesus está, é o patamar que ele está. E ele está lá em cima dizendo, vem, sobe, 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 vem. Eu estou esperando você aqui. O degrau da glorificação. Assim como ele subiu ao céu e foi glorificado, ele está nos aguardando lá para que nós também sejamos glorificados com ele. Mas só vai chegar no quarto degrau aquele que trilhar os 3 primeiros. Que Deus te abençoe e que você procure isso para a sua vida, porque assim será. É com santificação que nós veremos o Senhor. E ele diz, busque a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. E claro que para chegar na santificação, você já tem que ter passado pela justificação e pela regeneração. E assim, partindo desse degrau da santificação, seremos glorificados com Cristo e estaremos para sempre com Ele. Que o Senhor te abençoe e que o Espírito Santo faça brotar essa grande esperança no seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.